Ele tinha muita afinidade com as pessoas, gostava muito de trabalhar com as pessoas, de conversar com as pessoas e já trabalhava há algum tempo na área de vendas, né, e por conta da gente ter se batizado, termos nos tornado adventista, ele não conseguia mais emprego nessa área, ficou um pouco difícil para ele nessa área. Então eu sempre conversava com ele e falava, você tem muito jeito com as pessoas. Conversamos e ele falou, tá na hora de eu aceitar o chamado de Deus para a colportagem, porque eu sinto que eu deveria já ter começado há muito tempo e eu vou aceitar esse chamado agora. E ele iniciou na colportagem. A colportagem foi para o treinamento, aí fez a colportagem de porta em porta, vendendo os livros, oferecendo, conversando com as pessoas. E ele se realizou com isso, gostou demais e sempre comentava comigo, eu me arrependo muito de não ter começado na colportagem assim que a gente se batizou, porque nós dois poderíamos ter entrado e a gente poderia ter vivido muitas histórias fascinantes, muitas coisas boas na colportagem. Como pessoa, assim, uma pessoa maravilhosa. O contato que ele tinha com as pessoas já era um contato bom de aconselhar. A gente sempre trabalhou com jovens e ele amava, o que ele mais amava fazer era conversar, especialmente com jovens e orientar. E assim, como pai, não poderia ter tido um pai melhor para os meus filhos. Meus filhos são filhos maravilhosos, que é reflexo daquilo que ele orientou. Assim que ele assumiu a sua posição de cristão, de se tornar um cristão, de se tornar um servo de Deus, ele começou a absorver tudo isso e transmitir isso para a família. A conversão dele foi bastante interessante a história também, porque o Luziano recebeu estudos em 86, numa conferência que teve no bairro que eles moravam. Mas ele foi um pouco resistente, não quis se batizar nessa época. E daí depois de alguns anos a gente se conheceu. Em 89 nós nos conhecemos e a gente não se casou, a gente foi morar junto e tal. E eu recebi estudos das irmãs e da mãe dele. Marcamos a data do batismo. E enquanto o pastor fazia o sermão do batismo, ele se sentiu muito tocado pelo Espírito Santo. E ele queria rejeitar, ele saiu correndo de dentro da igreja. Ele dizia que ouviu uma voz que dizia para ele, olha, você não vale nada, sua família está aí, vai se entregar para Deus e você não quer saber de nada, então você não vale nada, se joga na frente dessa carreta aí. E o pastor percebeu que ele saiu correndo e o pastor deixou uma outra pessoa fazendo os votos lá e tal e foi atrás dele. Foi o pastor, a esposa e a minha cunhada foram atrás dele e o pastor disse para ele, Luziano, você quer se batizar? Eu sinto que você está sendo chamado. E ele falou, eu quero, pastor, mas eu não posso me batizar porque eu tenho vícios ainda. E o pastor disse para ele, olha, isso não é comum a gente fazer, mas eu sei que o Espírito Santo está trabalhando com você e se você quiser se batizar agora, eu vou batizar você agora. E o pastor pegou pela mão dele, ele jogou a carteira de cigarro fora e entrou para dentro da igreja com o pastor e ele foi batizado ali. Ele foi batizado junto comigo no meu batismo, foi uma bênção. Bom, o meu pai, ele perdeu o pai dele muito cedo e isso causou um grande trauma na vida dele e ele trouxe isso para a vida adulta, para a vida de pai que ele teve. E ele tinha muito medo de acontecer com a gente, né, comigo, com meu irmão,
aquilo que tinha acontecido com ele, de não ter o pai, de não ter a criação, de não ter a figura paterna em casa. E ele sempre foi um pai super protetor, muito atencioso. E uma coisa que me marca muito é que tudo que ele falava, tudo que ele fazia era em relação a Deus. Deus era sempre a primeira pessoa que ele colocava na vida, antes de qualquer coisa, antes da família, antes dos filhos, antes da esposa. E a educação que ele deu pra gente foi baseado nisso. E tem uma frase que ele sempre falava que era: o homem faz o plano, mas quem dá a palavra final é Deus. Então o que ele sempre ensinou pra gente é que não importa qualquer coisa que a gente faça ou que a gente fizer, tem que buscar a Deus primeiro. E isso que ele dizia não eram só palavras, porque todas as vezes que eu ia lá falar com ele, ele estava no quarto orando. E quando ele começou a trabalhar na comportagem, ele falava todo dia para mim que isso era uma grande vitória, que isso era um sonho dele, que era falar para as pessoas do amor de Deus, né, já que ele gostava muito de falar com pessoas, né? E aí ele já fazia duas coisas que ele mais amava, que era falar de Deus e falar com as pessoas. E até um tempo eu trabalhei com ele e eu vi a dificuldade que é a comportagem. E a gente sabe que é difícil, mas ele sempre se mostrou um homem forte, um homem batalhador, que sempre buscou forças em Deus. E é isso que eu tomei para mim como lição, que todas as coisas que eu for fazer é Deus acima de tudo. E mais do que um pai, ele foi um amigo de todas as horas. Qualquer coisa, qualquer problema que eu tinha, que eu precisava de um amigo, era nele que eu podia confiar. E nele eu tinha como a figura de Jesus mesmo, que é aquele amigo que você pode contar a qualquer momento. É difícil, a gente não entende quais são os planos de Deus. E como nós, seres humanos, fomos feitos para viver e não para morrer, a gente ainda fica naquela, poxa, né? Não caiu a ficha ainda, será que ele foi mesmo? E como ele sempre ia nas viagens, né, para comportar ou para algum treinamento de comportagem, era comum que ele ficasse um tempo fora. E para mim, pra gente ainda, né, parece que ele está viajando só. E toda vez que a gente escuta um barulho de moto passando na rua, a gente acha que é ele que está chegando. E a qualquer momento ele pode entrar pela porta com uma sacolinha de carne para a gente fazer no almoço. E assim, é difícil, mas a gente só consegue se manter em pé, firmes, porque ele sempre disse que as coisas, a nossa vida está nas mãos de Deus. Então, se ele se foi, é porque algum propósito tinha. E o que nos faz ficar de pé, firmes, é a esperança de que um dia nós podemos reencontrá-lo no céu. Na metade do ano passado, 2014, numa reunião que nós tivemos na associação, o pastor Ivan, o Fabiano e eu, nós decidimos então que alguns comportores deixariam de fazer parte da equipe de livros, então passaria agora a fazer parte da equipe de revistas. E entre os nomes mencionados ali, foi então levantado o nome do Luziano. Eu já conheci o Luziano de cursos, uma pessoa que eu tinha bastante apreciação, gostava de observá-lo, sempre silencioso, não muito falador, mas também brincalhão. Até num curso que nós tivemos em Foz do Iguaçu, eu tenho um sobrinho que comporta com a gente e tem costume de me chamar de tio, mesmo sendo meu comportor. E aí, de vez em quando, eu escutava no auditório o Luziano gritando, tio! E eu olhava pensando que era o meu sobrinho, era o Luziano fazendo graça. Então era um camarada extremamente assim, alegre, feliz, né? E com isso a gente criou afinidade. Eu fiquei feliz quando vi o nome do Luziano ali para fazer parte agora da minha equipe. Então eu fiz um contato com o Luziano e foi nesse lugar que você está vendo agora, nesse banco aqui,
em frente a esse lago, que nós marcamos a nossa entrevista. Eu queria visitá-lo na casa, mas ele falou, olha, deixa para um dia que minha esposa estiver lá, e meu filho também, aí você vai. Hoje a gente vai conversar num outro local. E me indicou esse lugar aqui. E aqui nós tivemos uma boa conversa, o Luciano e eu, e ele me colocou a respeito do chamado dele para a comportagem. Isso tinha acontecido há alguns anos atrás, mas ele sempre teve assim, uma certa resistência, uma dificuldade, um pouco de medo até de atender esse chamado. E agora, já há uns 3 anos, estava envolvido na comportagem aqui na Sul Mato Grossense. E ele ficou muito feliz quando eu mencionei da possibilidade de trabalhar com a gente na área de revista. Ele falou, olha, eu sempre almejei isso, mas eu tinha como filosofia, eu tenho como filosofia, ele me disse no dia, de não me autopromover. E eu esperava o convite. E ele disse assim, olha, estou muito feliz hoje porque esse convite chegou, né? E aqui então a gente fez uma oração e ele disse, olha, Gilson, pode contar comigo, Deus sabe que pode contar comigo e eu vou fazer um grande trabalho aqui em Campo Grande na área de revista. E nós começamos, né, o trabalho e realmente ele começou a responder às expectativas que nós tínhamos como departamento e ele também como comportor, só que isso durou pouco tempo, né? E há poucos dias a gente teve essa notícia e eu hoje fiz questão de vir aqui e agora olhar para esse lugar e saber, olha, quem esteve aqui comigo não está mais. A falta dele, quem vai sentir muito mais, sem dúvida, é a família, porque tinha um convívio muito maior, mas a comportagem também sente. E aqui o banco está vazio. E eu espero que outros venham, porque não é porque tombou um companheiro que a obra para. E, na verdade, agora devemos ter um esforço redobrado para que possamos seguir, né? Sabendo que, como o filho dele disse, o dele já está garantido, a recompensa está guardada nas mãos do Senhor. Mas cabe a mim e a você continuarmos fazendo o trabalho. E eu espero ter força de, até Jesus voltar, ou se a morte chegar, também que outros continuem essa obra que um dia eu comecei, assim como nós vamos continuar aquela que o Luciano esteve envolvido.